ótima segunda-feira, iniciando a semana. Hoje é aquele dia das famosas promessas, né? Inicia uma dieta, inicia a leitura do livro, inicia uma atividade, um projeto que estava parado, então vai começar hoje. Hoje é o dia hoje é o dia de começar tudo, né? E que a gente tenha força, né? Para que a gente possa não só começar, mas também dar continuidade ao longo da semana. Dar o primeiro passo não é fácil, né? A gente vai com muita empolgação na primeira vez, no primeiro passo, mas depois a gente começa a perceber o trabalho que dá, o esforço que tem que fazer, e muitas vezes a gente acaba desanimando. Mas não desanima não, porque é através desse esforço que você faz é que a gente vai angariando aí novos caminhos, novas oportunidades, que a gente vai conhecendo pessoas diferentes, e assim a gente vai vivendo, né? Bom, no nosso momento, né, de reflexão de hoje, caiu no número 192, né? E eu vou dar uma lida. Procure anular a parte inferior para desenvolver a parte superior do seu ser. Os antigos chamavam centauros, aquele misto de homens na parte superior e cavalos na parte inferior do corpo. Não seja assim. Procure tornar-se totalmente homem, vencendo e dominando a parte inferior e animal de seu ser, para que apareça e sobressaia apenas a parte superior, inteligente e nobre. Quando a gente fala a respeito do centauro, que é metade homem, metade cavalo, ele coloca aqui, essa mitologia, ele coloca bem claro, dizendo assim: você é um homem, um ser racional, inteligente, mas você tem um lado animalesco que ainda prevalece, ainda está junto com você. Quando a gente transfere para nós, partes da sociedade, obviamente nós não somos um centauro, né? Na parte física, né? Mas na parte prática da ação, muitas pessoas se encontram nesse particular ainda. Se não é todos nós, né? Vamos aos exemplos? Vamos lá. Quando você vai a uma loja para comprar uma calça jeans, vamos supor, e aí você chega na loja, a moça, a vendedora, ela nem te cumprimenta, te trata com muito descaso, deixa você esperando por muito tempo, vai atendendo os outros e deixando você de lado. Chega um momento em que quando ela vai falar com você, você tenta ser educada, ela vem com grosseria. Até que você estoura e coloca a pessoa numa situação difícil, porque você explode e começa também a agredi-la verbalmente da mesma forma que ela agrediu você. Não muito longe. Quando você está na fila e essa fila, você sabe que tem, ou nem fila, uma vaga de estacionamento de carro, né? Em que você só vai ao mercado para comprar o biscoito para o filho, né? E é só isso. E aí você estaciona na vaga do idoso ou do deficiente. Centauro. Tô na fila de um banco e eu sei que tem uma moça atrás de mim que tá com uma criança. E a fila, tanto prioritária quanto a outra, todas as duas estão demorando, né? E aí no momento que chega a minha vez, eu poderia ceder para ela, já que ela tá com a criança no colo, e não é fácil ficar segurando criança no colo, né? Eu simplesmente vou e não admito que quando a moça do caixa, do banco lá, chama essa moça, eu falo, não, quem tá na frente sou eu, quem vai sou eu. Correto? Então são pequenas atitudes que a gente vai tomando no nosso dia a dia, sejam atitudes decorrentes de uma reação, de uma ação provocada contra você, ou seja uma atitude sua mesmo, né? Daquele dia que levantou mal, que com o pé esquerdo, quando a gente costuma falar, né? E acaba acontecendo isso. O centauro, ele é irracional, ele age no impulso, no ímpeto, né? Ele não está preocupado com pedir desculpa, ele não está preocupado com o que você tá acontecendo com você na sua vida, ele não está preocupado com você. Ele está preocupado e o que ele quer é resolver a questão dele, né? É colocar ele em primeiro lugar. Mas o homem, não. O homem é o contrário, ele tem a racionalidade, ele tem a razão.
Ele sabe muito bem o que ele pode e o que ele não pode fazer convivendo em uma sociedade. Então eu sei muito bem que eu não posso furtar, né? Isso eu sei, eu não posso furtar. Eu sei muito bem que eu não posso roubar, correto? Esse é o homem. Por quê? Porque ele é racional, ele sabe disso. Mas ele age como centauro quando eu vejo que aquela menina, o rapaz vê que aquela menina está com o celular no ponto de ônibus e ele passa lá de bicicleta e furta o celular na mão dela. Ou muitas vezes está com uma faca, aponta para ela, ela é obrigada a entregar o celular. Isso é centauro. Né? Ah, então ele está agindo com irracionalidade, ele não pode sofrer as consequências. Claro que tem que sofrer, como todo ser humano. Quando um cachorro seu, que você ensinou a fazer xixi, a fazer cocô naquele lugar, né? E o animal começa a fazer, tá tudo certinho, daqui a pouco ele diz, sei lá, dá uma louca no bicho, e ele resolve ficar fazendo cocô e xixi para tudo quanto é canto da casa, você não chama e chama a atenção dele? E ele não tem que fazer o cocô e xixi no local onde você colocou? E que ele estava cumprindo e resolveu depois descumprir? É a mesma coisa. Então ele vai sofrer a consequência da irracionalidade dele. É a mesma coisa. Como centauro, você sofre a consequência da sua irracionalidade. Agora, quando alguém trata você dessa forma tão irracional, cabe você escolher se eu quero agir como um homem ou se eu quero agir como centauro. Ou seja, se eu quero agir como animal. Se eu quiser agir como animal, eu vou responder na mesma altura que a mulher me falar. Do mesmo jeito. É pá de lá e pá de cá, não tem nem filtro. Vem e vai. Né? Agora, se eu quero agir como ser humano, como cristão, como uma pessoa que sabe, olha, nem todo mundo acorda bem. Tudo bem que ela não tem obrigação nenhuma de me tratar mal, porque não tem nada a ver com os problemas dela. Mas haja visto que quantos de nós já não fizemos isso pelo menos uma vez? Às vezes descontar na pessoa que tinha nada a ver com a história. Nada a ver. Podia até ser um pai, a mãe, um amigo, um namorado. Pessoas que não tinham nada a ver com a história. E talvez se a gente parasse, sentasse, conversasse, ouvisse, era o suficiente. A gente poderia até não falar nada, mas só ouvir seria o suficiente para resolver aquela questão. Então, todo dia, quando nós acordamos, quando nós despertamos, né, que nós começamos um novo dia, esse começar implica em uma série de escolhas que você vai fazer até o momento de você ir dormir. São escolhas constantes ao longo do dia. E é você que escolhe ser homem, é você que escolhe ser animal, é você que escolhe agir como centauro, metade homem, metade animal. É você que escolhe. As oportunidades, as situações, elas são apresentadas a você cotidianamente, diariamente, mas cabe você escolher se deseja fazer isso ou não, se deseja responder dessa forma ou não, se deseja agir desse jeito ou não. Se posicionar. E quando eu falo de posicionamento para tudo, mesmo que seja aquela coisa que não tem lhe afetado. Vou dar um exemplo. Ontem, antes de dormir, eu estava dando uma olhada na timeline. E aí eu vi um grupo de rapazes, não sei o nome, porque eu nem gravei o nome, em que ele ficava com uma bandinha assim, um grupo de pessoas com alguns instrumentos, cantando, fazendo versos das pessoas, do cotidiano. Então ele viu uma mulher loira, ele fazia um verso com a mulher loira. Ele viu um homem careca, ele fazia um verso, mas cantando, um homem careca. Ele viu uma mulher gorda, ele fazia o verso cantando da mulher gorda. Mas sempre da forma pejorativa, sempre da forma maledicente, sempre aquela forma de te colocar para baixo, de expor você sem a menor necessidade. É lamentável a gente ver esse grupo, e são homens, não são, sabe, se fosse criança que os pais pudessem repreender e tudo mais, ok, mas não, são homens barbudos fazendo isso. Isso é de uma baixeza, de uma tristeza,
de ver que o ser humano, a maturidade humana, a maturidade espiritual daquilo ali está muito aquém do que poderia estar se esforçasse como verdadeiro cristão. Então, quando eu olhei aquilo, eu olhei o primeiro verso dele cantando, eu falei, não acredito. Eu simplesmente, mas também não me deixei de rogada, né? Eu escrevi assim, aí o pessoal fala comentários, mas os comentários que veio foram os piores para eles. A quantidade de pessoas rebatendo aquilo no sentido de falar lamentável, muito triste. Ó, eu escutei assim, eu olhei assim, lamentável, triste, nojento, falta de respeito, tudo que você possa imaginar. Eu escutei, eu li. E também li o contrário. Muito legal, muito bom, tem mais é que zoar mesmo. Correto? É você que escolhe se você vai querer zoar. É você que escolhe se você vai querer simplesmente não admitir que isso aconteça. Não é que aconteça com você, não. É que aconteça com pessoas que não tem nada a ver. Que nem vão, às vezes você nem vai cruzar com essa pessoa. Né? Porque nós, seres humanos, colocamos muitas barreiras. Aí eu moro em Goiânia, então existe uma barreira. Pá. Eu moro no Rio de Janeiro, existe uma barreira. Pá. Eu moro em São Paulo, existe uma barreira. Pá. Só que na verdade não é bem assim. Para o mundo espiritual, para Deus, não existe barreira. Não existe distância. Não existe essa limitação que a gente coloca. Quem coloca somos nós. Deus não coloca limitação nenhuma, barreira nenhuma. Para Ele, ó, tranquilo. Então, às vezes eu falo assim, mas eu não vou cruzar com essa pessoa, porque na minha ideia, eu acho difícil cruzar. Mas Deus sabe lá, né, que pode cruzar com essa pessoa. Então, é se posicionar. Eu escrevi assim, lamentável. Porque é nojento você ter que ver isso. Em contrapartida, no outro, eu vi um pai dando uma lição, mas essa lição no bom sentido, no filho, onde o filho desrespeitou verbalmente, né, aquele catador de reciclagem, né? Eu chamo ele de reciclador, né? Ele, de auxiliador da natureza, é ele. E o filho, de uma forma, acho que jocosa, né, inocente, acabou fazendo isso. E o pai passou o dia colocando o filho como voluntário no local onde você vai fazer a reciclagem, separar papelão, plástico, metal, né? Colocou o filho para ficar lá como voluntário. Um dia lá como voluntário, para ele saber como é. E eu escutei poucos elogios. E eu achei a atitude do pai fantástica. Porque o pai poderia brigar, poderia falar, poderia dar uma surra, poderia fazer tudo. E o pai falou assim, não, você vai saber como é esse trabalho que é tão honrado, mas saber na prática. E aí o filho ficou lá, aquele dia todo, ajudando as pessoas, conhecendo as pessoas. Houve duas lições ali, uma para o filho, de aprender a respeitar qualquer tipo de profissão. Essa é uma tão honrada como qualquer outra, como médico, como engenheiro, como advogado, como qualquer outra. Às vezes até muito mais. Porque ele auxilia a evolução desse planeta. Naquela falta de educação que nós seres humanos temos, às vezes de jogar uma garrafinha de plástico no chão, ao invés de jogar no lixo, ou de separar para descartar corretamente. Ele vem naquela simplicidade de trabalho fazer o seguinte, olha querido, aprende a jogar certo o lixo. Ele é o homem e não o centauro. Às vezes aquele que joga lixo, que não separa, é o centauro. Sabe que tem que fazer, mas muitas vezes não está nem aí. E aí a gente tem que escolher o que a gente é. Parabéns a esse pai que ensinou de uma forma diferente, né, do que a gente costuma ver.
mas de uma maneira sem agressividade, né? Não é dando uma surra que a gente conserta, que a gente corrige alguma coisa. Na verdade, foi através da palavra, do exemplo, né? De mostrar na prática para que ele veja como é o esforço diário de um catador, né? De reciclados. Bom, parabéns ao pai. E é louvável isso. E a gente deveria ter milhões de comentários nessa forma. Mas a gente não tem tantos. Mas em compensação, para denegrir a imagem do outro, para provocar uma situação vexatória, né? Nós temos aí milhares e milhares e milhares de curtidas e de comentários apoiando. A gente tem que parar e analisar que ponto que nós estamos. Que evolução é essa? Que maturidade é essa que nós ainda não alcançamos? A gente tem que começar a se autoanalisar e perceber que não é dessa forma que a gente vai conduzir esse planeta, esse nosso país, a ser um país evoluído, respeitador, a ser um exemplo. Enquanto a gente viver desta maneira, cabe a reflexão para que a gente possa escolher o que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Nós já começamos a segunda-feira. As oportunidades, as situações vão aparecer no decorrer do dia, até o momento que você for dormir. E cabe você escolher o que você deseja para você. Espero que façam boas escolhas. Não é fácil. Mas se não conseguiu, não desista. É aquele negócio, é o primeiro passo. É aquela situação, nunca foi para academia. Aí quando foi a primeira vez, resolveu fazer 2 aulas de dança, de musculação, não sei o quê. No dia seguinte, para levantar da cama, tem que pedir ajuda, né? Tá toda dolorida. É a mesma coisa. Mas não desista. Siga em frente. Com muita força, fé e coragem, sempre. Para que a gente possa fazer com que o nosso país evolua, cresça. E que ele possa, com a abundância da natureza, dos seus recursos, fazer com que todos nós possamos ter os mesmos direitos, possamos ter os mesmos recursos, possamos ter o mesmo tratamento, conforme parta de nós a iniciativa de tratar o outro. Uma ótima segunda-feira para todos nós, uma boa reflexão. Espero que façam boas escolhas, porque eu também vou estar atenta para fazer as minhas boas escolhas. Tudo de maravilhoso. Vamos seguir em frente, com muita força, fé e coragem, acreditando em Deus, Buda, Oxalás, quem achar que deve ser. Porque a diversidade religiosa é uma bênção, né? E não algo ruim, não algo que segrega, mas algo que venha para somar. Forte abraço a todos, tudo de maravilhoso. Até amanhã, se Deus quiser.